Olá, boa noite para todo mundo. Vamos começar mais um para a sua ciência. Esse de hoje é muito especial, então tô esperando. Marília entrou, vou chamar a Marília aqui. Vivian, que saudades! Deixa eu chamar a Marília pra gente começar para a sua ciência de hoje. E Olá, boa noite. você tá me vendo Que bem? Como é? legal, a Vivian tá online também. Um beijo, Vivian. Muito tempo que eu não falo com a Vivian. Viu? Faz tempo que eu não falo também. Ó, o Cines já entrou, nosso aluno lá da segurança pública, o Fábio, tá todo mundo entrando. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer um jabá breve aqui das nossas lives. Não esqueçam, nós estamos transmitindo as lives todas as terças, quartas, quintas e sextas. Sexta, a programação é intensa, ela começa às 5 da tarde com o professor Lenin Pires entrevistando. E depois, às 21 horas, tem o Luz Vermelha com o nosso querido Cláudio Salles. Então, não esqueçam da nossa intensa programação. Todas as lives que nós fazemos saem daqui e vão para o YouTube. Então, quem não conseguir ver, pode ver pelo Instagram depois. A da Marília também vai ficar salva. Já vou avisando aqui todo mundo. Fica salvo aqui, fica salvo no YouTube. Então, são aulas maravilhosas dos nossos pesquisadores. Também vou fazer propaganda. O Lene já entrou. Também vou fazer propaganda do nosso site. Não esqueçam de acessar o nosso site. Lá tem repositório dos nossos pesquisadores. Então, acredito que a Marília tenha mandado. Se não mandou, já estou puxando a orelha da Marília para ela mandar artigos dela para lá, porque a gente tem, então, os nossos trabalhos que são publicados no nosso site, também no nosso repositório. Bom, é isso. Eu vou começar agradecendo imensamente a Marília, que é uma amiga muito querida, além de ser minha colega no Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. É uma colega muito querida para mim, muito feliz, muito alegre. Eu adoro estar com a Marília, porque ela é muito alegre, vocês vão ver como é bom ouvi-la. E ela estava escrevendo a tese de doutorado dela nessa pesquisa fantástica sobre a comparação com os casos de tráfico na Espanha e no Brasil, né? A Marília é doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. Marília, vou deixar você se apresentar e te agradecer imensamente por aceitar esse convite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer imenso. Eu estava sempre na dúvida de chamar os pesquisadores do LAESP, porque vão todos para o Covid. Covid é reflexão na quinta-feira. Então eu falei, não, deixa a Marília que Vamos fazer um intercâmbio aí, né, da galera. Obrigada, Marília. Bom, Bel, eu queria te agradecer. Antes de mais nada, boa noite a todos e todas. Estou vendo a galera entrando aí. É um prazer, é um imenso prazer sempre conversar com você, porque a gente partilha esse objeto de pesquisa que é o Judiciário Carioca, né, Bel? Você está no Tribunal do Júri e eu mais focada nas varas criminais, né? E hoje eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Porque o meu campo, eu já vou direto ao assunto para a gente ter tempo também para conversar, para debater, né? Tem um espaço. Mas o meu campo ele começa no Rio de Janeiro, né? No Judiciário do Rio de Janeiro. Na verdade, o meu campo começa lá atrás estudando polícia. Começa lá atrás estudando polícia. No mestrado, eu fiz uma dissertação em uma UPP do Rio de Janeiro. E a temática das drogas, né, dos critérios determinantes para enquadramento de tráfico e de uso, sempre estiveram no meu horizonte. Assim. Eu sempre pensei essa questão desde a época que eu era graduanda do direito. Afinal de contas, minha formação originária é o direito. Quando eu vou para a UF, que eu conheço esse núcleo maravilhoso de pesquisa, conheço o Lenin Pires, conheço o professor Roberto Conte Lima, eu vou fazer essa mudança aí, né, esse reenquadramento, a salvação das nossas vidas, para pensar o direito como um fenômeno, né, sociológico, que depende de questões sociológicas e estudar o direito a partir da metodologia e dos referenciais da antropologia jurídica, né? E aí, quando eu chego no doutorado, eu estou preocupada em entender essa questão na prática, estou preocupada em entender como que juízes encaram essa lacuna aí da lei de drogas que não diferencia usuários de traficantes, né? Desde que a lei foi editada, isso foi uma grande preocupação, se falou muito sobre isso.
E aí eu começo a minha incursão aí pelas varas criminais do Rio de Janeiro. Fui a muitas varas criminais do Rio de Janeiro na primeira fase da minha pesquisa. Cheguei a assistir 48 audiências de tráfico de drogas em várias partes do estado. Fui a São Gonçalo, fui a capital, fui para a Baixada Fluminense. E numa dessas eu acabei me firmando em uma vara criminal da Baixada Fluminense, como campo definitivo, né? E aí eu fiquei ali quase um ano em contato com o gabinete. Para quem não é do direito, aí, eu acho que é interessante fazer essa distinção do gabinete e do cartório, né? Porque o cartório é onde o processo tramita. E o gabinete é onde as decisões são dadas, né? Onde se decide. O que é mais relevante dentro do processo acontece dentro do gabinete. E foi exatamente isso que eu fui acompanhar ali naquela vara criminal. Como que as decisões eram tomadas. E aí me chamou muita atenção, né? Com o passar do tempo a gente já vai com um olhar, né, Isabel? Você sabe, com aquele olhar mais... Porque a gente também é do direito, a gente já advogou, sabe como funciona. Mas me chamava muita atenção que as decisões já estavam prontas. Todas as decisões já estavam prontas. E as sentenças também estavam prontas, né? Ali tinham atores muito específicos, porque tinha a juíza, tinham os dois secretários da juíza, que um era secretário, outro era assessor, e tinha também os estagiários. E eu comecei a perceber nessa lógica aí dos modelões, né, que são velhos conhecidos do direito, eu comecei a pensar sobre isso, né? Como é que as decisões são tomadas, afinal de contas? Porque se as decisões já estão prontas, elas não são tomadas, veja bem. Tem um processo aí diferente do que se induz do ponto de vista do direito. E aí eu começo a pensar sobre essas questões. E aí eu uso uma categoria, né, na tese para analisar isso tudo, que é a procedimentalização a partir dessas decisões. O que é a procedimentalização? Num primeiro momento, dá para a gente pensar que a coisa da procedimentalização tem a ver com aquela produção fordista, né? Eu costumo brincar, parece uma produção fordista, tá todo mundo ali trabalhando para bater meta, esse é o objetivo. Só que essa procedimentalização, ela tem um compromisso, que é com a culpabilização do réu. E aí eu vou explicar como é que isso acontece, né? E eu tô falando isso tudo, eu vou chegar na Espanha, gente. Eu só tô dando uma palhinha do Campo do Rio aqui para não ficar tão solto, né? Para a gente poder ter um campo de comparação aí. Por quê? No Brasil a gente tem uma coisa que é o cartório. A gente tem um cartório lá da Polícia Civil. E fase após fase, o que o cartório, o que a Polícia Civil colocou lá no papel, se ela decidiu que era tráfico ou se ela decidiu que era uso, isso vai acompanhar o processo até o final. Porque isso é uma característica da nossa justiça, que não haja um reenquadramento, uma tipificação. Aí tem artigos dos colegas falando sobre isso, né? Vai passando fase após fase e a tipificação não é modificada. E ela vai acompanhar o caso até o final da sentença, até chegar à sentença, né? Então, essa procedimentalização, ela segue uma sequência de culpabilização do réu no sentido de manter tudo que foi falado lá em sede policial. Isso raramente vai ser mudado. Isso só vai ser mudado, e aí eu falo também que todos os atos acontecem só por formalidade. Todos os atos acontecem só por formalidade. Inclusive a audiência. A audiência também acontece por formalidade. Porque veja bem, Bel, no teu campo, a audiência é um ritual muito específico, né? É um ritual teatralizado, né? Tem toda uma fase, né, Marília? A segunda, é verdade. A primeira fase é isso. A primeira fase já cai nessa linha aí, né? Mas, via de regra, tudo ali vai acontecer por formalidade. Principalmente, aí uma coisa que eu dialogo muito com você, quando há membros da família judicial envolvidos na coisa, né? Porque aí, os membros da família judicial também vão lançar mão desses modelões. Eles também vão lançar mão dos modelões. Não que os advogados não façam. Eu vou chegar lá, vou criticar todo mundo, né? Eu vou chegar lá depois. Não é que os advogados não fazem isso. Só que como os advogados são de fora da família judicial, como você muito bem coloca na tua tese, o potencial deles apresentarem teses diferenciadas, apresentarem outras moralidades, outros tipos de prova, é muito maior do que alguém que está de dentro da família judicial. Porque, por exemplo, a primeira coisa que o defensor público faz, como a gente observa, né, é dizer, não vamos produzir prova, não vamos levar familiar, porque não adianta. Você está sendo colocado em choque com a palavra de quem? Do policial, que representa o Estado, que vem com todo aquele ônus, né,
do cartório que existe no Brasil, todas as presunções que advêm daí. Então, quando o cara não é parte da família judicial, ele se afasta e ele vai tentar trazer provas, sim, para romper com essa lógica de que é tudo por formalidade, de que está tudo sendo feito, né, levado nesse sentido. E aí, nesses casos, é que pode ter um potencial de romper com esse fluxo que leva à condenação. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para você, não, todos os casos resultam em condenação. Não é isso. Depende, na fase das audiências, quais vão ser as moralidades que vão ser aventadas, quais vão ser as moralidades que vão ser colocadas para manipular ali, né, de certa forma, manipular as próprias moralidades do julgador, né? Porque, afinal de contas, julgar é um exercício moral. No final das contas, é isso que a gente vê na prática, né? Isso acontecendo. E aí, tem uma relação de crédito e descrédito muito específica nessa relação, né? Porque quando a gente coloca dois testemunhos, um é do policial militar, que representa o Estado, que pertence ao Estado, com todas essas presunções que eu já falei para vocês, né? E do outro lado, tem um outro sujeito que nem sempre é um sujeito com uma substância moral digna. Nem sempre ele é um sujeito acreditável ou creditável, para a gente pensar na questão do crédito, né? E aí, além disso, o fato desse sujeito não ser acreditável, o nosso processo penal ele admite que ele minta. Ele permite que o réu minta. Porque, afinal de contas, ele não precisa prestar o dever de falar a verdade. E, por outro lado, as testemunhas também elencadas pelo réu, que normalmente, nesses casos de tráfico de drogas, são familiares, são locais, são pessoas que conhecem o réu, elas também, a elas se estende esse direito de mentir, né, por assim dizer, porque os informantes também não estão obrigados a falar a verdade. Então, esse é o cenário que eu encontro no Rio de Janeiro, né? Um cenário assim bem rápido, coloquei bem rápido para a gente poder fazer o contraponto e aí pensar o que está acontecendo na Espanha. E aí eu saio daqui, fiquei quase um ano no campo lá da Baixada, e eu vou para a Espanha. Vou para uma cidade que se chama Málaga, do sul da Espanha, que é uma cidade muito conhecida por festas, por badalação, uma cidade muito turística, né? Uma região muito turística. A Espanha, como um todo, é muito turística, mas essa região da Andaluzia é mais, né? É um polo turístico na Espanha. E aí eu chego lá, já tendo em vista, né, toda essa questão, e fazendo a pesquisa, porque, enfim, a gente faz um projeto, né, antes de ir para o lugar. E eu vi que 40% de todos os casos de tráfico de drogas que aconteceram em toda a Espanha tinham sido na região da Andaluzia. 40% de todos os casos da Espanha, né? No anuário de 2018, em 2019, isso se confirma. E isso aí os próprios interlocutores lá, com os juízes que eu conversava, com o pessoal da universidade também, eles atribuíam isso à facilidade, à proximidade com a África, afinal de contas o Estreito de Gibraltar está muito próximo, e também pela Espanha ser a porta de entrada, ser caracterizada internacionalmente como a porta de entrada para drogas na Europa. Já é algo histórico, já é algo recorrente. E aí, quando eu vou para esse campo, eu sei que existe uma particularidade na Espanha. Inclusive, muitos juristas mobilizam esse argumento, que é o critério objetivo. Lá existe o critério objetivo, que não existe aqui, né? O que se demanda muito, né? No Brasil não tem esse critério objetivo, fica a critério da discricionariedade do policial, militar, sobretudo, e também do policial civil. Aí vai ter uma discussão lá na delegacia para ver o que vai entrar como tráfico, o que não vai entrar e tudo mais. Mas lá existe esse critério objetivo, né? Só que não foi um critério legislado, isso é bem interessante de se dizer, porque foi um critério via Supremo. Que é mais ou menos o que vai acontecer aqui, né, Bel? Pelo andar da carruagem, né? Só que eu tinha suspeita de que isso não fazia muita diferença. Eu tinha uma suspeita, assim, porque a gente sabe que em todo lugar existe um sujeito criminal, em todo lugar existe um sujeito que é alvo de seletividade penal, né? Para a gente falar nos termos específicos. E eu me deparo com um campo lá e vejo que esse sujeito é um imigrante na Espanha. É muito específica essa preocupação com relação ao imigrante, sobretudo o imigrante marroquino. E no caso do tráfico de drogas também vai entrar aí no bolo o imigrante advindo da América do Sul, né? Afinal de contas, a gente teve até um episódio quando eu estava no campo, que o avião presidencial foi para
para Espanha, para a região da Andaluzia, que era onde eu estava, né? Era em Sevilha. E não, eu até estou trazendo isso porque os interlocutores comentaram isso, né? Porque eu estava muito imersa no campo, em contato com os juízes, e eles mesmos usaram de exemplo: olha, a rota da droga, olha de onde vem, veio lá da América do Sul e tudo mais, né? Então, e foi para Sevilha, que era super perto de Málaga. Então, tudo a ver, né? Tudo contextualizado ali nesse ponto. Mas, então, retomando. A questão dos critérios objetivos, eu percebi assim, embora existam critérios objetivos que... Os critérios... Deixa eu fazer uma pergunta só para esclarecer para quem está nos ouvindo que talvez não conheça. Os critérios objetivos são na apreensão, tu diz aquela coisa de o que é tráfico, o que é uso, é a quantidade, é isso que tu chama de critérios objetivos? Então, vamos lá. Essa diferenciação entre o que é tráfico e o que é uso. Porque na Espanha o uso não se pune criminalmente, como acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, embora não tenha uma pena, né, do ponto de vista formal, o cara é levado ao sistema de justiça. O cara é levado ao judiciário, ele vai para o juizado especial, né? Embora a gente saiba também que isso criou uma mercadoria, que muitos casos são decididos na pista, né? O trabalho da Caroline Grillo que fala disso. Mas, via de regra lá, isso é decidido por via administrativa. O cara vai pagar uma multa se ele estiver usando a droga em local público. Só que isso nem acontece muito, a galera usa mesmo, usa em festa, usa em tudo quanto é lugar, usa na rua. Não tem essa coisa. A não ser que você seja um imigrante, que você esteja irregular. Aí vai dar problema para você. Mas eu comecei a perceber que isso também gerava divergências entre os juízes. Porque muitos juízes iam falar, não, são 5 dias, o cara pode ter estoque de 5 dias para usar a droga dentro de casa, porque ele não quer ficar indo toda hora lá comprar com o fornecedor dele. Tinha juízes que falavam que 10 dias, o cara podia ter estoque para 10 dias, isso não era um problema. Então isso também gerava margem de discricionariedade. Embora todos os juízes com quem eu conversei partissem de fato do mínimo objetivo. Assim, eu não vi nenhum caso que chegou lá que, por exemplo, a maconha são 20 gramas de maconha que você pode ter em posse. São critérios generosos, que os próprios juízes costumavam dizer, né? Você pode ter 20 gramas de maconha em posse que vai ser considerada para uso. Eu não vi nenhuma pessoa que chegou lá com menos do que isso. Normalmente a própria polícia nem mandava, para falar a verdade. Mas eu não vi ninguém que chegou com menos do que isso ser enquadrado. Então, realmente há um filtro, né? Que produz algum efeito do ponto de vista material, mas também gera outro tipo de discricionariedade. E assim, essa questão do tráfico de drogas lá na Espanha, eles estão muito preocupados com o tráfico internacional. Então, o que é central lá são as investigações. É muito raro. Assim, acontecem flagrantes, obviamente, nesses termos aí que eu tô falando para você, normalmente voltados para a figura do imigrante e tudo mais. Mas é muito raro você ver um flagrante com frequência, igual era aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Todo dia que eu fosse para uma vara criminal, ia ter uma audiência de tráfico de drogas. Todo dia, às vezes 2, 3, era normal. Lá não, tinha dias que eu ia para lá e não tinha. Às vezes não tinha flagrante no juízo de guarda, não tinha. Às vezes eu ficava lá esperando, ficava de plantão e não acontecia nada. Mas, no geral, quando os casos acontecem, eles estão sendo conduzidos há muito tempo. E tem uma investigação em curso há muito tempo também. Tinha um caso que eu assisti às audiências de investigação, porque aí eu tenho que dar um passo atrás para explicar um pouco também. Lá existe a figura do juiz da instrução. Ainda existe essa figura do juiz da instrução. E eu tinha um pé atrás com essa coisa do juiz da instrução. Eu ficava, meu Deus, isso aí é um ranço do sistema inquisitorial, uma coisa horrorosa. E não é nada disso, porque o juiz da instrução é muito interessante, porque todo mundo que é flagrado é levado até o juiz da instrução. Independente do que aconteça, ele é levado para o juiz da instrução. É como se fosse uma audiência de custódia do que acontece aqui, né? Trocando em miúdos para a gente entender mais ou menos do que a gente está falando. Mas é bem diferente, exatamente. É bem diferente. Primeiro, até porque o cara fala sobre fatos lá. O cara pode falar de fatos. Ele vai chegar lá e ele vai contar os fatos. E é isso que interessa para o juiz da instrução. Afinal de contas, ele é um juiz investigador. Ele quer saber sobre fatos. Ele não está preocupado em ouvir se o cara está só machucado, se o cara... Não, isso ali... Aliás, da violência policial lá é bem raro, casos como esses, né? Que é o motivo, né, da instituição da audiência de custódia aqui.
Mas lá ele quer ouvir o que aconteceu. Aqui não, né? Aqui a gente tem o trabalho do João Vitor, do Luiz Heitor, que é do Laesp também. Quando o cara chega e ele quer falar sobre fatos, ele é logo interrompido, ele é logo silenciado. Ele não pode falar sobre fatos. Não, ele e só aqui, pode falar... aqui a audiência de custódia não deveria falar sobre fatos. E aqui há uma confusão com tortura e violência policial. Isso é uma longa história, enfim. A audiência de custódia é outro drama. Que não é falar do drama da apurado também, instrução, né? Que é muito pouco apurado também aqui, né? Isso aí já é uma outra ladainha, uma outra história, mas é isso. Vamos falar da instrução. É isso, mas assim, lá o juiz da instrução ele está bem preocupado com fatos, até porque a função primordial dele é investigar. Ele existe para isso. Ele é um juiz das garantias, no final das contas, porque ele é um juiz que ele não instrui porque ele não é acusador. Isso é importante ser dito, né? Porque muita gente acha, o juiz da instrução é o juiz que acusa. Não, existe um ministério fiscal lá que que denuncia. Ele pode fazer investigações também, desde que ele avise, né, ao juiz o que está acontecendo, o que está se passando. Mas, no geral, o juiz da instrução ele só investiga. E uma coisa muito importante, ele investiga fatos. Ele não tipifica, como aqui, o que faz a nossa Polícia Civil. Ele não tipifica nada, ele manda um relatório dos fatos que ele apurou, do que ele investigou, e manda lá para o Ministério Fiscal decidir o que vai fazer com aquilo. Então é uma dinâmica bem diferenciada, né? Bem diferenciada do que eu vi aqui. Mas, bom, voltando, que a gente foi falando, eu me perdi. Então é bem importante a centralidade das investigações. E eles estão em contato direto com a polícia judiciária, que é uma polícia submissa, totalmente submissa ao juiz da instrução. Tudo que a polícia judiciária faz, ela avisa o juiz da instrução. Só que aí também entram o que é o dia a dia, a prática, né? Eles avisam tudo por telefone, estou fazendo tal coisa, vou fazer tal coisa, ou está acontecendo isso aqui, e depois eles vão e formalizam, né? O telefone é diário. Até no caso de flagrante, eles sempre ligam. Lá tem a Guarda Civil Espanhola, que é o equivalente à nossa Polícia Militar, né? Também falando muito... É porque a gente tenta fazer equiparações para a galera entender. Não, é o contrário. Né? Mas não é. Mas é como se fosse. Porque senão a galera já quer dizer que é tudo igual e é tudo diferente, na verdade. Não, é tudo diferente, gente. Pelo amor de Deus, não entende assim, não. É só pra gente ter um parâmetro, né? A polícia ostensiva de lá, vamos colocar dessa forma. Mas até lá, a polícia ostensiva de lá... Não tem separação como tem aqui, com as 3 polícias, nada disso, né? Como é que é a polícia? Não, existem 3 polícias. Existe a Polícia Nacional, existe a Guarda Civil Espanhola e existe uma polícia local, que é uma polícia, não está voltada para pequenos delitos, não. É polícia patrimonial. Quase função de guarda municipal. Mas não existe essa diferença entre polícia civil e polícia militar que a gente tem aqui. Não. Tudo a Guarda Nacional, é isso? Sim e não, né, gente? A gente tem que entender também quando a gente está falando de Espanha, que a Espanha viveu um período ditatorial muito recente, não tem... praticamente a mesma época que a gente estava vivendo uma ditadura militar, estavam vivendo a ditadura franquista lá. Então a Guarda Civil Espanhola, ela tem sim um ethos militarista ao atuar, tá? Mas quem investiga é o juiz de instrução. É isso é importante de dizer. Sim. Junto com a fiscalia. A fiscalia... O Ministério Fiscal, isso. Fiscales, né? Fiscalia, Ministério Fiscal. Na verdade, o juiz da instrução ele vai receber os fatos sempre, né? Tudo que acontece, o que a gente levaria aqui para uma delegacia de polícia civil, não vai para uma delegacia, não vai para uma polícia, em nenhum momento. O juiz, ele pode até ficar lá preso como acautelado, né? É a palavra correta. Se for um final de semana, por exemplo, não tiver juiz de guarda, ele pode ficar cautelado até 72 horas. É muito importante esse prazo lá, eles levam isso muito a sério, porque gera uma série de ilegalidades dentro do processo, e eles são muito preocupados com essa coisa da ilegalidade, muito preocupados, por causa da nulidade processual. O tempo inteiro eles reiteram isso. Não posso fazer isso por causa da nulidade, eu não posso fazer isso por causa da nulidade. Até porque existe um outro juiz, né? Isso é importante também. Tem um outro juiz, que é o juiz julgador, que vai decidir sobre essas nulidades. Não é o mesmo juiz que vai decidir sobre essa nulidade e ele não vai ficar reiterando atos. Ele não tem
essa função, né? Então, Então, eles têm aí muita eu preocupação. queria te perguntar do juiz julgador. Aí, quando tu chega para Vamos. assistir o Jornal do Dia, como é que tu descobriu como é que eles, o que eles fazem? Como eles fazem? Do Vamos que lá. eles se alimentam? Vamos lá, chegando no juiz julgador. Onde vivem? Do que se alimentam? No Então, Fantástico de hoje. o juiz julgador é o seguinte, lá na Espanha, eles instituíram recentemente uma coisa que também aconteceu na França, que a Vivian fala muito na tese dela, que foram os juízos rápidos para julgamentos mais rápidos de casos. Só que lá na Espanha, praticamente todos os crimes, todos os tipos penais foram abarcados pelo juízo rápido, porque são crimes até 6 anos de pena. 6 anos de pena é um crime grave lá, que a gente considera grave, que é um tráfico de drogas, por exemplo. São 6 anos, a pena máxima são 6 anos. Aqui a gente tem 15, né, de pena máxima, então é bem, bem diferenciado, né? E então, qualquer crime, na verdade, pode ir para o juízo rápido. Se a gente olhar, grosso modo, né, os crimes mais corriqueiros, crime contra o patrimônio, crime contra a integridade física, que são os crimes mais recorrentes lá, são furtos, estelionatos, crimes de integridade física, né? Briga de vizinho, isso acontece demais. Mas esses crimes eles podem ser alvo de acordo. E o acordo, só que não é igual na common law, né? Obviamente nunca é igual. O quantum de pena que pode ser negociado até 1/3 da pena. Você só pode negociar o quanto de pena. Você não pode negociar o tipo de pena, por exemplo. Se é uma pena privativa de liberdade, o cara não vai poder responder com pena privativa de direito. Ele tem que seguir ali a margem que a lei tá permitindo. E aí, o que acontece é que esses casos vão ganhando realmente essa conotação, né, de acordo. A maioria acaba fazendo um acordo lá na Espanha. E aí aqui entra a coisa do juízo oral, né? E talvez um ponto de reflexão. Porque quando o cara vai para o juízo oral, tem uma presunção de que ele não está mentindo, de que ele tem provas a produzir, né? Por assim dizer. Porque se ele devandou de um acordo tão benéfico para ele, apesar da insistência dos juízes, os juízes lá são bem insistentes para os réus assim, os acordos, né? Mas é um problema isso também lá, porque é uma subtração de garantias, é uma subtração de direito de defesa, tudo isso, se a gente for pensar. Mas, de todo modo, você está colocando o réu no centro do processo, porque ele está decidindo. É ele que está decidindo o julgamento. Você está dando essa oportunidade, essa opção para ele. Você está dizendo o que ele pode ou não pode fazer com uma assessoria jurídica, né? Com uma defesa técnica e tudo mais. Quando ele vai a julgamento, tem uma presunção ali, um resquício de que ele de fato tem alguma coisa a produzir, alguma prova a apresentar, alguma coisa para falar, porque ele não ia demandar de um acordo tão bom que vai dividir a pena dele por 3, se não tiver nada para fazer no juízo oral, né? E aí entram os juízos orais, que aí é um outro ritual, um ritual bem mais complexo, mas é um ritual onde a oralidade é central. E tem uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, a começar pela estrutura da igualdade, né? Dentro do tribunal. Todo mundo usa toga, o juiz usa toga, defesa usa toga, Ministério Fiscal usa toga, todas as pessoas que representam aquela relação ali, que estão representando partes, elas usam toga. As salas, elas são todas iguais. As salas não pertencem a um juiz, como aqui. Aqui, cada juiz tem a sua própria sala de audiência. Lá, você pode estar na sala 10 hoje, na sala 15 amanhã. A sala não é sua, a sala é do tribunal. Então, você não pode decorar, você não pode mudar nada do que está ali. Tem que ser do jeito que ela é. E elas são iguais estruturalmente também, né? O juiz está no centro, é em formato de U. E o juiz está no centro, à direita tá a defesa, a minha direita, né? De quem está de frente olhando, tá a defesa, e à esquerda a acusação. Aliás, o contrário, gente, desculpa, eu sou canhota, eu me confundo. À esquerda, à direita. Ih, meu Deus! À esquerda tá a defesa e a ação. E o réu, ele é o primeiro a falar dentro dessa lógica aí, dentro desse ritual. E aqui, na lei de drogas, tem essa discussão, né? Porque o réu, pela legislação, ele era falar também. E muita gente foi contra isso. Isso aí está subtraindo o direito de defesa do réu, porque ele não sabe do que ele está sendo acusado, né? Tem toda uma discussão aí no judiciário para dizer que o réu não pode ser o primeiro a falar.
Só que lá é interessante, eu fui tentar enxergar isso de um outro ponto de vista, porque o réu ele é levado mais uma vez ao centro do processo. Porque e os réus costumam sempre falar. É muito raro um réu que vai a juiz oral não falar. A maioria fala, a maioria tem alguma coisa a dizer. Foram pouquíssimas vezes que eu vi um juiz oral que os réus não falaram alguma coisa. E as narrativas e as provas e tudo que vai ser produzido depois da fala do réu vai girar em torno do que o réu falou, no sentido de contradizer ou de reafirmar o que foi falado pelo réu. Então não é um problema necessariamente, né, naquele contexto que isso aconteça. E essa coisa da acreditação, de quem é acreditável, de quem é crível, não é crível, eu assisti um juízo lá que foi muito marcante para mim, foi muito interessante, porque ele tratava da venda de drogas. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Bel, você vai me falando, tá? Ele tratava da venda de drogas em um estabelecimento que era um prostíbulo, na verdade, e era uma casa que estava sendo investigada há muito tempo, e, enfim, tinha um monte de gente lá, um monte de prostituta, né, prestando depoimento, prestando testemunho, e elas falavam que um dos réus, ele não era o dono do estabelecimento, ele estava numa condição ali de submissão, porque ele tinha, enfim, problema com visto, estava no país, uma barganha, né? E elas foram falar, não, mas ele não é. E assim, não tinha mais nenhuma prova no processo, além do que elas estavam dizendo, que demonstrasse que, de fato, ele era uma vítima, na verdade, né? Porque ele estava sendo explorado sexualmente, assim como elas, né? Nesse contexto. Então, assim, eu fico pensando, né? E aí eu volto para o campo no Brasil, eu fico pensando, nossa, quanto que uma prostituta no Brasil, diante de um juiz, chegaria ali e falaria, não, ele não vende droga, ele é um cara que estava ali, estava vítima, tadinho, coitado, e isso ia produzir alguma coisa aqui, né? E aí eu começo a pensar sobre... Fala. Disso tudo que tu tá falando, a gente tem ainda 15 minutos mais ou menos para continuar a exposição, e aí depois a gente abre para perguntas, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque de tudo isso que tu tá falando, o que tá me chamando mais atenção é justamente essa questão do que aqui os meus interlocutores usavam a palavra credibilidade. E aí eles diziam, não tem credibilidade, as testemunhas não têm credibilidade. Né? E aí era muito curioso que, obviamente, quem é que tinha credibilidade, né? Quem estava com uma roupa mais arrumada, quem conseguia articular Sim. melhor as ideias, quem já não era uma pessoa que você via que vinha, né, de uma localidade taxada moralmente como uma localidade ruim. Então eu vejo assim, o que tu está contando é que existe, me parece assim, uma presunção de inocência, ou pelo menos uma presunção de que o cara tem o que falar, e um lugar para a fala desse acusado, e também um lugar de oitiva de fato das testemunhas, que é tudo que a gente não vê no Brasil, né? No Brasil a gente vê que só muda essa chave de essa testemunha tem que ser ouvida quando essa testemunha tem uma substância moral que merece na cabeça de quem está fazendo aquele ritual ser ouvido. Então isso está me chamando muita atenção. E aí eu queria te perguntar, aproveitando a pergunta do Lenin aqui, como é que funcionava essa ideia da defensoria também, né? Se a defensoria se submetia a essa hierarquia, como é que era essa relação? Porque no meu campo, como eu acompanhei muitos defensores, e agora eu estou começando a perceber, passado 2 anos de defesa da minha tese, e conhecendo os debates no campo, eu estou começando a perceber que até a maneira como os defensores lidam com algumas questões, por serem, assim, de prova, entendeu? De discurso, é já diferente. Então, sim, por várias questões que eu tenho começado a pensar. Então, aproveito e te faço essa pergunta, como tu via os defensores públicos, essas hierarquias em relação ao MP, se tinha, se não tinha, como é que era a relação com o juiz, essa família judicial que eu vi aqui, como é que é a família judicial de lá, se tem, se não tem. Sim, vamos lá. Isso é também uma questão que eu estou trazendo na tese, porque me chamou bastante atenção. Não existe nada na Espanha como uma defensoria pública institucionalizada. Não existe nada semelhante a isso. Não existe uma defesa pública institucional que depende de um certame público, de um concurso público para acontecer. O que acontece lá... existem sim advogados públicos que são advogados de ofício, né? É essa nomenclatura que eles recebem. E são advogados que têm que ter pelo menos, agora eu não sei se são 6 ou 10 anos, mas é uma vasta experiência já no mercado como advogados, atuando como advogados. E aí eles vão lá na ordem, no equivalente à ordem dos advogados deles, né?
que é o Colégio dos Advogados, lá na Espanha, e eles se cadastram dizendo, olha, eu tenho interesse de me tornar advogado de ofício. E já aí deve ser tão equivalente a uma ordem, porque a ordem aqui tem uma vinculação com o Estado, né? Lá não deve ter, deve ser, não sei, deve ser uma instituição independente. Sim, é independente, é bem diferente, sim. Porque assim. A nossa ordem é independente, mas ela nasce nessa coisa de ser, né, uma autarquia e como é que é, enfim, é uma confusão também. Mas é uma zoeira, uma zona. Mas assim, é assim. Associada de uma certa maneira num lugar de hierarquia, isso que eu tô querendo dizer, assim, não é, ela não se vê tanto como é engraçado, é uma coisa meio ambígua. Mas aí vai. Até porque a ordem faz menos pelos advogados, né, do que como papel como instituição aqui no Brasil. E lá, assim, eu não me imergi nesse campo, eu posso falar também do que eu vi, mas pelo que eu acompanhei, isso acontece dessa forma. Então o cara vai lá, ele diz, olha, o meu escritório, o meu despacho, né, eu tenho interesse de me cadastrar, me credenciar como advogado de ofício. E aí, isso não se centraliza na mão de uma pessoa só, são vários advogados cadastrados no estado todo. No estado, na província, né? Em toda a província. E eles recebem no máximo, eles são remunerados pelo próprio estado e tem uma tabela, né? De acordo com cada ato, o que eles vão receber, que é uma remuneração boa para os padrões, mas por isso, inclusive, que eles buscam também, os próprios escritórios buscam isso, né? Como uma forma de dar um gás ali econômico, mas não tem uma centralização. Por exemplo, eu via casos aqui que defensores públicos recebiam 50 processos por semana. Era uma coisa assim absurda. E lá o cara recebia 17 em um mês. 17 processos em um mês. É bem menos, né? Bem considerável. Então, isso sim, tem uma forma dele dar mais atenção ao processo, obviamente, né? Por ele ter um número menor de casos na mão. E o fato dele não pertencer a essa coisa toda aí da família judicial e tudo mais, eu observo que ele também não se submete a essa coisa da procedimentalização que eu vejo aqui no Brasil. Que os defensores públicos faziam, né? Essa coisa do modelão, de já está tudo pronto, já está tudo certo, não vamos ter o trabalho de produzir prova, já está posto que você não tem uma substância moral digna para estar ali, né? Você não está autorizado a falar, tem a coisa do discursar mesmo, do Michel Foucault, né? Quem pode falar, quem não pode falar. E os defensores públicos muitas vezes impõem isso, né? Eu vi isso acontecer muitas vezes. Do cara chegar com uma versão lá e o defensor público falar, não, isso aí não adianta colocar isso aí, bota isso de lado que isso aí não vai colar. O próprio defensor público falava isso para parte. E lá não existe isso. Agora, de fato, o juiz ele tem uma proximidade maior com o fiscal, porque eles trabalham no mesmo espaço ali, eles não dividem gabinete, não dividem nada disso, mas eles estão todos os dias. O juiz e o fiscal são casadinhos, igual aqui, né? Pertencem a um juiz ou a um rusgado. Mas eu não via, como acontecia aqui, por exemplo, no campo aqui, juiz ficar cochichando com o promotor, ficar de papinho com o promotor durante a audiência, coisa que acontece aqui corriqueiramente. O juiz sair para tomar café no meio da audiência, no gabinete com o promotor. Coisas normais aqui. Normal, é mais uma segunda-feira numa vara criminal do Rio de Janeiro. E lá eu nunca vi nada semelhante acontecer, né? Até os espaços de entrar, o juiz entra por trás também, como aqui tem uma estrutura no fundo. Mas o promotor não acessa essa estrutura, ele entra no fórum como uma pessoa comum. Então, essas coisas, essas nuances aí eu percebo. Mas eu queria falar, eu não sei se eu tenho tempo para contar um caso, Bel. Você acha que eu tenho tempo? Quanto tempo tu demora? Tem 40 Rapidinho. Você estava falando dessa coisa aí, de quem pode falar, né? Quem são as pessoas que podem falar. Tem um caso emblemático, assim, na minha tese, que eu acho sensacional. Lá da Baixada Fluminense, chegou uma mulher toda bonita, toda arrumada, toda maravilhosa. Mulher com... A juíza ficava falando que ela estava usando bolsa da Versace. Ai, meu Deus, ela tem uma Versace original. Quem anda nessa cidade com uma Versace original? Uma coisa bem histérica, né? Mulher toda bonita, toda arrumada. E aí ela falou que nada daquilo tinha acontecido, que ela tinha acompanhado, que a polícia, na verdade, que prendeu os meninos, que a polícia que atirou. Saiu uma coisa assim, né? Contou a versão dela lá. E a juíza depois foi stalkear a mulher no Facebook. Ela foi olhar quem era a mulher, o que ela fazia. E aí ela descobriu que a mulher era uma mulher casada, né? Que era casada com um engenheiro civil, inclusive. E ela sentenciou no final da audiência, ela falou assim, ela é uma mulher direita. E aí, ela, no final das contas, ela absolveu esse caso.
por considerar que aquela testemunha ali ela era digna, né? E tudo estava atrelado à imagem que ela passava, ao que ela agregava, né, simbolicamente. E ela mobilizou tanto as moralidades da juíza a ponto dela ter que stalkear o Facebook da mulher, né? Ela ficou tão cismada, para usar o... Ela ficou tão cismada que ela foi lá e falou, não, cara, quem é essa mulher? A mulher estava com o anel, ela ficava falando que o anel da mulher era do Lanterna Verde, que o anel da mulher brilhava mais que o anel do Lanterna Verde. E isso tudo ali, né? Acontecendo no espaço da audiência, com todo mundo ali, com os atores todos ali. Uma coisa sensacional. E nada disso eu vi, por exemplo, acontecer lá na Espanha. Não tem isso. A formalidade do ato, formalidade no sentido de não interagir entre as partes, fora do momento, né? Isso tudo está no centro ali das relações de um tribunal. Mas o interessante desse caso que tu contaste, que eu fiquei pensando, é o quanto uma testemunha que tem o que eles chamam de credibilidade pode mudar o processo, né? O julgamento, claro, e a decisão, que é muito menos um apreço às provas e mais às pessoas que estão falando, né? Totalmente, quem totalmente. enuncia o discurso aqui no Brasil parece mais importante do que o que de fato traz o discurso. E aí eu te faço essa pergunta que eu anotei aqui, como é que é essa questão da verdade? Porque aqui, lá eles falavam nisso ou não falavam nisso? Esse apreço pela verdade, né? Ou se tinha uma coisa mais de como é que tu via essa avaliação desses testemunhos? Porque tu tá falando muito claramente que não tinha nenhum tipo de discriminação a partir de quem eram as testemunhas. Mas e a narrativa que elas traziam? Ah, sim. Então, normalmente, embora não houvesse essa discriminação, não se falava em verdade. É importante a gente situar também que a gente está falando de um sistema que se vale do contraditório, sim, que é tal qual o nosso, né? É um sistema adversarial, ninguém está preocupado em encontrar uma verdade comum, não é isso? Se disputam fatos, né? Mas as pessoas falavam muito em fatos lá, falavam muito em hechos. Quais são os hechos, quais são os hechos, uma preocupação com os hechos, não com a verdade. Essa terminologia da verdade quase não aparecia entre os interlocutores. Era uma preocupação de verdade, assim, com os fatos. Pelo menos nos discursos deles, isso aparecia muito. E, assim, e uma coisa também é que esses rituais do juiz oral, eles eram mais raros de verdade. Assim, durante um dia, você ia para o tribunal, tinha 6 juízos rápidos na pauta e um juiz oral, entendeu? Então, assim, eram mais raros mesmo, e as pessoas, quando iam mobilizar alguma coisa, quando iam apresentar alguma prova, elas levavam provas robustas, por assim dizer, né? Muitas testemunhas, muitas pessoas para falar, muitos... por exemplo, tinha um caso lá porque tem um problema lá dos imigrantes, né? Então tem que ter o tradutor, porque a maioria não fala a língua. Então tem que ter a figura do tradutor. E aconteceu um caso que o sujeito foi levado pro plantão lá e não tinha tradutor no dia. Não tinha nenhum tradutor para ajudar. E o cara ficou preso, foi caótico. Mas chegou lá no dia, ele levou um monte de testemunha para explicar o que tinha acontecido, que tinha sido uma confusão, o que tinha ocorrido. E ele não quis aceitar o acordo na época. Ele estava a vias de perder o green card dele, o permisso de residência lá. E quando eles chegam no juiz, eles já chegam assim com muitas provas. A defesa, eu acho que já está muito preocupada com essa coisa da produção de prova também, né? Que é uma coisa que, por exemplo, eu não vejo aqui, principalmente com os defensores públicos, né? A defesa particular, ela mobiliza muitas provas testemunhais, muitas versões testemunhais, né? Que são essa coisa aí da mentira, da verdade, que vai disputar espaço. Inclusive, uma coisa que chama atenção também aqui é que as testemunhas que são acreditáveis e creditáveis, né, para as partes, quando elas estão sendo mobilizadas, não são acreditáveis para o judiciário. Por exemplo, tinha muito caso de gente que levava o patrão para falar em nome do empregado. Falar, olha, ele é trabalhador, etc e tal. Só que aí o cara era dono de borracheiro, dono de padaria, era aquele comérciozinho de bairro, entendeu? Então não era suficiente, não era uma substância moral digna o bastante para romper com aquilo ali. Tinha muita gente também que levava membro de associação de moradores. Por quê? Nas moralidades que você compartilha localmente, o cara que é da associação de moradores, ele tem
pô, ele tem um protagonismo no bairro absurdo, né? Claro. E aí eles chegavam lá, os juízes não aceitavam essa versão, porque, enfim, não são moralidades comuns, não compartilham moralidade. E as pessoas ficavam muito frustradas, né? Ficavam, nossa, mas eu trouxe a testemunha, meu Deus, ela viu, assistiu. Por isso, né? Porque o que é crédito localmente, o que produz crédito localmente, não é o que produz crédito no tribunal. É diferente, né? Até porque a gente está falando de uma sociedade totalmente desigual, né? Que é o Brasil. Isso, e mais uma vez, aí voltando para a Espanha, isso eu não vejo lá. Porque lá a lógica é a igualdade. A regra é a igualdade. Embora haja sujeitos, por exemplo, o imigrante ele não pertence à sociedade. Às vezes eles veem o imigrante como outro. E vem de fato. Tem uma grande estatística de imigrantes nas prisões espanholas. Os imigrantes têm um discurso social com relação ao medo e com relação à criminalidade que está totalmente voltado para a figura do imigrante na escola. A seletividade penal na ponta, ela acontece com relação ao imigrante. Isso tudo acontece lá. Só que esse mesmo juiz oral, ele não vai ser recebido com descrédito. Ele não vai ser recebido com descrédito, ele vai ser ouvido pelo juiz. Agora, o imigrante me lembra muito essa questão que o Fábio fala na tese dele, né? O Fábio Reis Mota fala sobre os cidadãos à parte. Os cidadãos à parte, cidadãos em toda parte, né? Para entender como as pessoas que, mesmo sendo francesas, que nascem fora do território da França, não são consideradas com a mesma igualdade. E o país da igualdade por excelência. Né? Se a gente pensar no Louis Dumont, o país claro. onde o valor máximo, o valor, né, valor da Revolução Francesa é a igualdade, por excelência, diferente dos Estados Unidos, que, digamos, o valor ordenador seria a liberdade. Né? No caso da França, o valor ordenador é a igualdade. Mas quem não nasce no território francês não tem a mesma igualdade. Então é óbvio que o migrante também não vai ter. Não é a mesma coisa, né? Não dá para comparar a relação que tem com o migrante com o cidadão espanhol. Não estamos dizendo que é certo, né? Aliás, gostaria de chamar a atenção para todo mundo que está nos ouvindo que pesquisa empírica não tem a ver com isso, com dizer que isso é certo. Tem a ver com como como as coisas são. Como as coisas são, enfim. Eu quero ver se o pessoal tem alguma pergunta aí. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas vou pedir para os colegas que tenham perguntas, que coloquem aqui para a gente poder, para a Marília poder responder as dúvidas que forem surgindo. Bom, eu fiquei pensando várias coisas enquanto eu te ouvia. Estou louca para ler essa tese quando ela estiver pronta, porque com certeza eu tenho muito a dialogar com essa tese, né? Me chamou muita atenção. Isso que eu queria te perguntar, já te perguntei da questão da verdade. Eu fiquei pensando muito na questão dos registros também. Gostaria de te perguntar em relação a isso. Se tu viu essa mesma preocupação com as formalidades que a gente tem aqui, né? Porque outra coisa que eu fiquei pensando enquanto eu te ouvia também é que a Espanha é uma sociedade que, quando a gente vai ler os textos de processo penal e os textos, né, da regulamentação do sistema de justiça criminal, ela nitidamente se reconhece como inquisitorial, de tradição inquisitorial, e por isso precisa de juiz de garantias e por isso precisa de limites à atuação do Estado, né? Diferentemente daqui, que a gente fica nesse reme-reme que ninguém assume o que a gente é, né? Do ponto de vista lá da teoria não, da doutrina, que não é teoria, doutrina. A doutrina não assume o que e aí a doutrina fica dizendo que a gente... E aí não bota as garantias que precisa ter para limitar justamente a atuação do Estado. Então, queria te perguntar disso, né? Como é que é essa questão deles encararem a própria inquisitorialidade e como que é a questão dos registros, já que os colegas não colocaram nenhuma questão. Sobre os registros, a primeira fase, ela tem muito papel rolando. Tudo é documentado, tem uma preocupação muito grande em documentar tudo por parte dos juízes, mais uma vez com esse discurso aí das garantias, né? Até porque as investigações, principalmente as investigações, duram muito tempo. E se você... Muito tempo mesmo, tem casos de 9, 10 anos que estão correndo, principalmente essas de tráfico de drogas, então, porque eles têm esse objetivo, né, de desmantelar redes. Eles não estão muito preocupados com quem está na ponta ali, o pequeno distribuidor,
no discurso deles isso não aparece muito, né? Mas eles estão realmente preocupados em desmantelar redes, pegar toneladas, pegar muitos quilos, né? Pegar avião presidencial, essas coisas, né? Não, porque é verdade, eles pegam muitas toneladas. Até nos aeroportos, quando tem muita apreensão no aeroporto de Málaga, muita apreensão mesmo. Uau. E essas apreensões também são orientadas por investigações que já estão rolando. Isso foi uma coisa assim que também me chamou muita atenção, né? Me explicarem sobre isso. Não existe uma coisa, você não passa no raio-x e você não identifica a droga. Essa coisa do flagrante no aeroporto, isso aí é balela. Normalmente, claro, pode acontecer um caso ou outro, mas a maioria dos casos já estão sendo investigados e você grampeou um cara que falou, ó, vai chegar um carregamento hoje aí. E aí eles colocam uma força ali de inteligência, uma inteligência policial mais voltada para isso. Mas, de fato, a documentação da fase é muito importante. Isso é muito importante para eles. Qual Mas foi a não tem pergunta que um você fez? inquérito, né? Não tem essa Não existe um inquérito, não. Não existe um inquérito, não. Não tem essa nomenclatura. É um relatório de crime. É um relatório, eles chamam de É um relatório. relatório sem nenhum tipo de, digamos assim, classificação, né? O cara só descreve empiricamente. Sim, exatamente. Não há tipificação. Não há tipificação. O juiz, quando ele termina lá, ele investigou tudo, ele não tem tipificação. E uma coisa importante também, que a gente vai falando, vai lembrando. O réu, quando as investigações acabam, ele é convidado a ir diante do juiz. São apresentados a ele os fatos antes de ser enviado ao Ministério Fiscal. Eles entregam um relatório do que está acontecendo ali, do que foi investigado, para o advogado. E se ele quiser falar, se ele quiser ser ouvido, se ele quiser produzir prova, ele também tem essa possibilidade. Ele pode produzir prova também nessa fase. Claro, é mais restrito. Não vamos dizer, é o paraíso, não é igual o direito norte-americano, estadunidense da common law, que a pessoa vai lá e produz tudo desde o início, pode colocar detetive e tudo para produzir. Não é dessa forma. Mas o réu, ele é notificado antes de ser denunciado. Ele não vai ser lá surpreendido. Ai, meu Deus, eu fui denunciado pelo Ministério Fiscal. Ele sabe disso antes dos fatos irem para o Ministério Fiscal. Se ele quiser produzir alguma coisa nessa fase, ele pode produzir. É bem diferente, né, essa dinâmica, porque aqui a gente fala que o réu pode produzir prova em delegacia, mas isso acontece muito pouco, mas acontece mais em casos de homicídio, por exemplo, está sendo investigado, né? Mas em casos de delito de drogas, por exemplo, é raro, né? É raro o cara ser ouvido na fase O Lenerson perguntou se existe uma preocupação em preservar as provas, ou se é só muito. uma finalidade. Não, existe muita preocupação em preservar as provas. Sempre que tem uma apreensão na rua, os policiais eles já têm o kitzinho que você pinga ali e vê se é reativo, né? Eu não sei falar essa coisa técnica aí, porque o meu campo não foi esse, não foi com a polícia, né? Mas eles têm um aparato técnico ali para pesar, tem uma balança de precisão, eles pesam, eles fazem lá a dosagem, eles ligam para o juiz, mas depois eles documentam tudo. Tudo que é falado oralmente nessa fase é documentado. Essa coisa do documento é muito importante para eles. E eles falam isso o tempo inteiro, eles falam sobre isso o tempo inteiro. Cara, qualquer coisinha aqui que acontecer, que a polícia fizer sem a nossa autorização, leva tudo a perder. Leva tudo a perder. Teve uma briga uma vez que eu presenciei, que a mulher, ela tinha... A policial, ela tinha feito um contato com uma potencial ré, né, com uma potencial autora de crime, e ela não comunicou o juízo ao juzgado de instrução. Aí depois chegou os documentos dos relatórios, o juiz olhou, peraí, o que é isso aqui? Já tá com tudo com as conversas da mulher por e-mail. Ele ligou para ela muito pau da vida, falando que ela não podia ter feito isso. Aí ela, não, mas eu mandei, se perdeu. Aí foi uma loucura lá, confusão. E aí, no final das contas, ele assinou lá um documento dizendo que estava autorizando a partir dali e falou, vamos jogar para Deus para ver o que acontece, para ver se não vai dar problema, tomara que não aconteça nada. Mas tem uma preocupação, sim, com a manutenção das provas, até por uma questão de garantia, né? Para que as provas não se percam. Tem mais uma pergunta da Claudinha. Aqui, nossa aluna querida do departamento lá de segurança pública, fez um TCC lindo, estava na banca dela. Ela fala assim que não é raro o réu chegar ao tribunal sem ter conhecimento de todas as acusações que estão sobre ele, né? Então ela entende a questão de trazer ao centro do processo.
Mas aqui, se trazer o cara ao centro do processo, isso não seria prejudicial. O que tu acha? Não, eu acho que é super complicado aqui, porque é outra coisa, são outras moralidades, são outras coisas que guiam. A própria coisa é o que eu começo falando, né? Os critérios objetivos aqui, eu particularmente acho que não resolveriam nada, não resolveriam o problema. A própria polícia militar já resolve o problema na ponta. Ela fala, eu vou ter meu kit ali no carro para complementar a quantidade. Ou o próprio. A polícia fala isso, gente. Que a gente conversa com a polícia, a gente tem contato com a polícia, eles falam. E eles ficam, pô, não tem, né? Então, assim, isso eu acredito que não mudaria nada aqui, porque o que guia, o que guia a decisão dos juízes não é isso. Não é compromisso com prova, não é compromisso com produção de prova, não é compromisso com contraditório e ampla defesa. O que está guiando a decisão dos juízes aqui são as moralidades das pessoas envolvidas no momento de julgar, é isso. Quem são as pessoas? É uma sociedade desigual e hierárquica. Né? Exatamente. O problema não é o autoritarismo, o problema é a hierarquia, é que as pessoas são vistas como superiores e inferiores na escala social. Então é isso, e aí é lá desde o início, né? Bem, gente, eu tô ficando preocupada porque às vezes o Instagram nos derruba. Então eu também não quero que aconteça como nas outras vezes que ele começa a aparecer aqui, aí eu tenho que dizer tchau, sair correndo e tudo mais. Deixa eu perguntar, tem mais alguma pergunta aqui? O Lenin mandou parabéns, disse que vai jantar, então não vai ficar até o final. A Kátia disse que passou e mandou um beijo. Estamos com 22 pessoas, a audiência está maravilhosa. Eu falei que a pesquisa da Marília é maravilhosa. Quero te agradecer imensamente, Marília. Não sei se você quer encerrar com alguma coisa que ficou por falar. É que eu tô preocupada para o Instagram não nos derrubar. Não, vamos encerrar. Eu que agradeço muito. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de dialogar, de pensar os nossos trabalhos. Foi muito bom. Embora a gente acabe atravessando, né? Como é que pode? Uma hora não é nada, né? Passa assim, a gente vai falando das coisas, vai conversando sobre as coisas. Mas eu queria te agradecer muito, foi muito bom. Agradecer o pessoal que está aí assistindo a gente. Muito obrigada. E um beijo, né, gente? Se cuidem, lavem as mãos. É isso. Onde é que as pessoas te acham, Marília? Se quiserem saber mais da tua pesquisa, os artigos que tu já tem publicado. Então, por aqui, pelo NPA, que eu acredito ter meu e-mail lá, né? No site institucional. Pode procurar. Fala com a Bel, pede meu contato também. Tem aqui no Instagram também, então. Na página do Laesp também, a gente agora está com a página no Laesp, vale dar uma visita lá. Tem uns artigos, tem uns trabalhos já, a gente está construindo. É laesp.org. Então, a Marília é pesquisadora do Laesp, que é coordenado pelo professor Lenin Pires, né? Laboratório de Estudos de Cidadania e Segurança Pública. Muito bem. E também somos todos pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, este nome enorme que é o nosso querido INEAC. Então, gente, eu vou agradecer mais uma vez a Marília, dizer que vocês podem nos procurar nas redes, vocês sabem, eu já falei que o Lattes também serve para achar as referências das pessoas, então Marília Gabriela Garal, vocês acham lá no Lattes dela o que ela já tem publicado, né? E aí podem também trocar uma ideia com ela. E já falei da nossa página. Chamo a atenção também que a gente vai ter live amanhã, tá? Com a Paloma, que estava aqui com a gente. A Uli e a Paloma vão conversar sobre a pesquisa da Paloma. Vamos ter na quinta o Covid a reflexão. E o Instagram já tá mandando a gente se despedir. Então, obrigado para todo mundo. Nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, site. O que mais, Marília? Tudo, gente. Vai seguindo. Obrigada, um beijo. Marília. Boa noite, gente. Tchau. Vai ficar salva aqui e vai pro YouTube, tá bom? Opa. Obrigadão, parabéns pela pesquisa. Já quero ler essa tese aí. Show. Beijo.